Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sou a professora Iven e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mitose, mas antes eu queria fazer alguns comentários importantes. Eu deixei lá no Instagram e também vou deixar aqui no link na descrição do canal uma pesquisa de conhecimentos biológicos. Vou utilizar os dados dessa pesquisa para conseguir identificar quais são as principais dificuldades de vocês com relação à biologia, tá certo? Então eu peço por favor que aqueles que ainda não responderam, respondam e queria agradecer também àqueles que já responderam, tá bom? Inclusive, essas respostas de vocês vão ser muito importantes na escolha dos próximos temas dos vídeos do canal, tá certo? Então, por favor, cliquem aí na descrição do vídeo ou então lá no Instagram, tá certo? No Instagram, aproveitar que eu tô falando dele, para vocês seguirem lá a nossa página. Então, vou estar sempre mantendo vocês atualizados sobre os mais diversos assuntos, tá certo? Então, diariamente ou então a cada 2 dias vai ter uma postagem bem interessante. Então, por favor, sigam lá, tá certo? Vou colocar aqui embaixo o nosso arroba para vocês nos seguirem. E agora, vamos deixar de conversa e partir para o que interessa. Hoje vamos falar sobre mitose. Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar um tipo de divisão celular muito importante para a maioria dos seres vivos, que é a mitose. Essa palavra mitose vem do grego mitos, que significa fio ou filamento. E o que nós iremos estudar durante essa aula? Ao final dessa aula, você vai ser capaz de responder a todas essas perguntas. Qual a importância das divisões celulares para um ser vivo? Quais as diferenças entre mitose e meiose? Quais as diferenças entre a mitose na célula animal e a mitose na célula vegetal? O que acontece com o material genético durante uma divisão celular e como ocorre a mitose? Então, pessoal, nós já vimos que a mitose é um tipo de divisão celular. Mas será que toda divisão celular é necessariamente mitose? Na verdade, não. Alguns seres vivos se dividem, mas não fazem mitose. É o caso das bactérias. Nesse caso, como elas são seres mais simples, são seres procariontes, elas se dividem também de uma forma bem mais simples, tá? A mitose e a meiose são exclusivas de células eucarióticas, como a célula animal, como a célula vegetal, tá? Já as bactérias não irão realizar esse tipo de divisão celular. Elas irão se dividir, mas de uma outra forma, certo? Bom, então nesse quadro animado nós podemos observar algumas diferenças entre a mitose e a meiose. Na mitose, a célula-mãe dá origem a 2 células filhas idênticas geneticamente e com o mesmo número de cromossomos, tá? No caso aqui do exemplo, que é as nossas células, 46 cromossomos na célula-mãe, 46 cromossomos nas 2 células filhas. Já a meiose, vai acontecer que as células filhas não vão ser idênticas à célula-mãe, primeiro porque vão conter a metade do número de cromossomos e, como nós veremos mais à frente, essas células terão pequenas diferenças entre elas e a célula-mãe, certo? Então, na meiose, a célula-mãe, com 46 cromossomos, vai dar origem a 4 células filhas, cada uma com apenas 23 cromossomos. Agora nós vamos ver algumas noções gerais sobre a importância da mitose para os seres vivos. Então, olha só, nessa imagem nós vemos 3 importantes funções da mitose. A figura A vai mostrar uma divisão celular de uma ameba com função de reprodução. Então, nesse caso aqui, a ameba vai se dividir, originando outras 2 células. Cada nova célula vai ser um organismo individual, mas geneticamente idêntico ao organismo que deu origem a elas. Aqui, na figura B, nós estamos vendo uma outra função da mitose, que é a de crescimento e desenvolvimento. Ou seja, nessa imagem aqui, nós temos como exemplo um embrião de equinodermo marinho, logo após a fertilização do óvulo. A primeira divisão celular após a fertilização, ou seja, a mitose que vai ser a responsável pelas divisões celulares quando ocorre a fertilização, a fecundação.
E aqui na imagem C, nós temos também uma outra função que é a de renovação tecidual. Nesse exemplo, são células da medula óssea em divisão, dando origem a outras células sanguíneas. Entretanto, essa renovação tecidual também ocorre quando a gente se corta, se machuca, e é necessário que essas células sejam repostas. Então, o que vai acontecer? O tecido vai se regenerar, as células vão se dividir a partir de mitose. Então, pessoal, para falar de mitose, é necessário relembrar alguns conceitos importantes, tá? Os cromossomos homólogos são pares de cromossomos que apresentam genes relacionados. Por exemplo, na figura, nós podemos observar que existem 4 genes, cada um com 2 cópias, tá? Então, esses genes são genes relacionados à cor dos olhos, cor do cabelo, tamanho do pé e temperamento, tá? Cada gene nós também podemos observar que é formado por 2 cópias. Essas cópias desse gene são chamadas de alelos. Então, quando eu chamo alelos de um gene, eu estou me referindo às 2 cópias daquele mesmo gene que estão em cromossomos homólogos. A localização desses genes é chamada de locus do gene. A localização aonde? Nos cromossomos homólogos. O que acontece durante a divisão celular? Um pouco antes da divisão, esse DNA ele precisa ser duplicado para que as novas células apresentem o mesmo número de cromossomos da célula que deu origem. Então, aqueles 2 cromossomos que antes da divisão celular, antes da duplicação, como nós chamamos da fase interfásica, né? Ou seja, a fase em que não está havendo divisão celular, eles são chamados de cromatina, e após a divisão, ou durante a divisão, eles passam a ser chamados de cromossomos propriamente dito, certo? Então, pessoal, outros conceitos importantes que é interessante a gente relembrar envolve o conceito de células diploides. O que são células diploides? São aquelas que apresentam pares de cromossomos homólogos. Também são chamadas de células 2N, tá? E as células haploides são aquelas que apresentam apenas um cromossomo de cada par de homólogo. Então, no exemplo, nós temos aqui uma célula, certo? Essa célula apresenta 2 cromossomos. Esses cromossomos são homólogos? Não. Eles têm tamanhos diferentes, tá? Eles não vão carregar os mesmos genes, não vão ter 2 cromossomos aqui carregando os mesmos genes. Eles são cromossomos, mas não são homólogos. Estão na mesma célula, mas não carregam os mesmos genes, tá? Então, aqui do outro lado, o que eu já tenho? Já tenho uma célula contendo 4 cromossomos, certo? Aqui de laranja, eu tenho 2 cromossomos que são homólogos entre si. E aqui de azul, eu também vou ter 2 cromossomos homólogos entre si. O cromossomo azul e o cromossomo laranja não são homólogos entre eles. Eles são homólogos, aqui eu representei com a mesma cor, tá? Então, os 2 laranjas são homólogos, os 2 azulzinhos são homólogos. A primeira célula é uma célula haploide com o número N, 2, ou seja, ela vai apresentar 2 cromossomos. Já o segundo exemplo, eu vou ter uma célula diploide com o número 2N, 4. Significa o quê? Que eu vou ter 4 cromossomos, sendo que esses 4 cromossomos apresentam cromossomos homólogos. Eu vou ter 2 cromossomos homólogos aqui e 2 cromossomos homólogos aqui, certo? Olha só, aqui a representação, então eu tenho cromossomos homólogos aqui, e nesse primeiro exemplo eu tenho cromossomos não homólogos. Então, pessoal, vamos imaginar que aquela célula que nós vimos ainda há pouco, diploide, ela fosse dividir. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma célula em divisão e o DNA dela está duplicado, ou seja, eu vou ter 2 cromossomos duplicados. Então, lembra que esse laranja são cromossomos homólogos, esses 2, e os azuis são cromossomos homólogos. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 2 cromossomos homólogos duplicados, tá? Da mesma forma ali,
os cromossomos azuisinhos. Eles são cromossomos homólogos duplicados. Qual é a diferença para o slide anterior? No slide anterior, eles eram homólogos, mas eles não estavam duplicados, porque eles não estavam em divisão celular. Agora, com a célula em divisão, esses cromossomos são duplicados, certo? Então, aquele material genético, ele foi duplicado, foi feita uma cópia, certo? E aí surge um novo conceito importante, que é o conceito das cromátides irmãs. Quem são as cromátides irmãs? São as cromátides, são os filamentos que surgiram a partir da duplicação de um cromossomo. Então, quando um cromossomo ele é duplicado, ele vai ter agora uma cromátide irmã. Então, qual é a diferença entre cromossomo homólogo e cromátide irmã? Cromossomos homólogos são esses dois aqui. Eu tenho dois cromossomos individualizados, tá? Que estão duplicados, mas eles carregam os mesmos genes, então eles são cromossomos homólogos. Aqui eu tenho cromátides irmãs, elas não vão ficar juntas por muito tempo, tá? Nós vamos ver que durante a mitose, essas cromátides irmãs vão se separar, certo? Então, na divisão celular, todo o material genético da célula é duplicado por razões simples. Se eu vou dividir uma célula, ou se a célula vai se dividir, é importante que ela apresente o mesmo número de cromossomos. E para ela ter o mesmo número de cromossomos, obviamente, esse DNA precisa ser duplicado. Então, olha só que interessante. Na mitose, nós temos uma célula diploide, 2N, que vai dar origem a duas células diploides, 2N também. E se eu tiver uma célula que é haploide e essa célula haploide sofrer mitose, ela também vai dar origem a duas células idênticas, ou seja, duas células com o número N de cromossomos. Já na meiose, eu vou ter uma célula 2N que vai dar origem primeiro a duas células N, e essas duas células N vão dar origem a outras duas células N. Então, ao final da meiose, eu vou ter uma célula 2N que deu origem a 4 células N. Nas nossas células, a mitose ela vai acontecer nas células somáticas, ou seja, que são todas aquelas células que não são as células reprodutivas, enquanto que a meiose vai ocorrer apenas nos gametas. Então, pessoal, após a fecundação, nós sabemos que é formada uma célula chamada de célula-ovo ou zigoto. Essa célula-ovo vai passar por várias divisões celulares, ou seja, várias mitoses, e aí esse desenvolvimento ele vai prosseguir até que o indivíduo se torne adulto. Então, o crescimento de uma célula-ovo para um bebê ou de um bebê para a fase adulta acontece exatamente pelo aumento na quantidade de células, não pelo aumento em tamanho, e sim pelo aumento em quantidade, certo? Então, aqui, na fase adulta, nós já vamos observar que o homem e a mulher, eles vão produzir gametas, tá? Quando eles chegam na idade reprodutiva. Então, por meiose, a mulher vai produzir o óvulo e o homem vai produzir o espermatozoide. Então, como o número 2N de cromossomos da espécie humana é 46, o número haploide, ou seja, o número N dos gametas, precisa ser a metade disso, ou seja, 23. Então, por meiose, vão ser formados o óvulo e o espermatozoide com o número reduzido pela metade de cromossomos. E, após a fecundação, o número diploide vai ser, então, formado e o ciclo reinicia. Então, pessoal, o ciclo celular, ele apresenta basicamente duas etapas, tá? Uma é a intéfase, que é o período em que a célula não está se dividindo, e a outra é a mitose, que é a divisão celular propriamente dita. A mitose, ela vai acontecer em 4 fases, tá? Que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Na intéfase, a gente também vai apresentar fases, tá? Em que elas se dividem em fase G1, ou primeiro intervalo. Esse G vem do inglês gap, que significa intervalo.
A fase S, que é a fase de síntese, ou seja, é a fase em que a célula vai duplicar o seu material genético, vai duplicar o seu DNA. E a segunda fase, né, que é a fase chamada de G2, que é o segundo intervalo. Nesse período da intérfase, a célula está em intensa atividade metabólica e também ocorre desenvolvimento, crescimento durante toda essa fase, tá? Mas a gente vai observar aqui nessa imagem que a maior parte da vida da célula, ela passa em intérfase, ela não vai passar em divisão celular. Então, ela tem um pequeno momento aqui da sua vida, podemos dizer assim, em que ela está se dividindo, e uma grande parte ela vai estar em intérfase, ou na fase G1, ou na fase S, ou na fase G2, certo? Na intérfase, como nós vimos, a fase G1 ela é uma fase em que não há atividade relacionada ao processo de divisão celular. O que acontece? Não é pelo fato dela estar em intérfase que necessariamente ela não vai estar fazendo alguma atividade relacionada à divisão celular. A fase S, que é a fase de síntese, obviamente ela já está se preparando para a divisão celular, ela está duplicando o seu material genético. A célula não duplica seu material genético sem que haja uma necessidade da célula. Durante a fase G1, ela não está fazendo nenhuma atividade relacionada à divisão celular. Então, nós temos aqui o DNA na sua forma nativa, aqui na forma de dupla hélice. E o que acontece? Durante a intérfase, esse DNA está organizado em cromossomos, que nessa fase vai ser chamada de cromatina, em que há apenas uma cópia. O cromossomo ele não está duplicado, tem cromossomo homólogo, que vai ter ali o seu companheiro, mas ele não vai estar duplicado ainda. Então, eu tenho uma molécula de DNA com uma só cromátide. Todo mundo lembra o que é cromátide, que nós vimos ainda há pouco, né? Ou seja, todos os cromossomos apresentam uma região especial, bem aqui no meio, chamada de centrômero. Tá? Então, quando eu tenho o DNA organizado na forma de cromossomos na intérfase, na fase G1, o que eu vou ter? Um cromossomo, ou seja, uma molécula de DNA com uma só cromátide, e todas elas vão apresentar essa estrutura aqui no meio, chamada de centrômero. Ele também é chamado de constrição primária. O que é constrição? É um estrangulamento do cromossomo, tá? Então, ele vai apresentar aqui, que nós vamos ver, algumas proteínas interessantes que vão ser utilizadas durante o processo de divisão celular. Além do centrômero, nós vamos ter ainda outras regiões do cromossomo chamadas de telômeros, que são as regiões finais do cromossomo. E elas vão ser importantes porque toda vez que ocorre uma divisão celular, também ocorrem perdas nas extremidades do cromossomo, tanto na extremidade superior quanto na extremidade inferior. E para que essas perdas não afetem o cromossomo, não afetem a atividade da célula, existem essas regiões que apresentam nucleotídeos, que apresentam sequências de material genético que não são utilizadas pela célula. É como se fosse uma espécie de proteção para que esse cromossomo não perca regiões importantes durante a divisão celular. Então, pessoal, aqui falando ainda da intérfase, a gente vai observar aqui na fase S, que é a fase de síntese, que vai ocorrer a duplicação do DNA. Então, o nosso DNA, ele vai então ser duplicado. O cromossomo, ainda há pouco nós mostramos, ele estava apenas com uma cromátide, agora ele vai ter duas, né, aqui as cromátides irmãs. E como que acontece essa duplicação? Então, aqui é o material genético, o DNA. Nós estamos destacando aqui uma parte onde está evidenciado os nucleotídeos ligados. Então, nós temos aqui a adenina se ligando com a timina e a guanina com a citosina e vice-versa, né? Citosina, guanina, timina, adenina. Para vocês não esquecerem, é só vocês lembrarem daquele macete que eu sempre falo para vocês. Aguinaldo, Timóteo, Gal, Costa. Sempre adenina com timina e sempre guanina com citosina. Beleza, esse DNA vai ser duplicado. A duplicação a gente diz que ela é semiconservativa, porque ela sempre vai manter uma das fitas idênticas, né,
ao DNA que deu origem. Esse processo é chamado de duplicação semiconservativa e ocorre através de uma enzima chamada de DNA polimerase. Então, como é que é essa duplicação? Vamos imaginar que a gente pegou apenas essa fita e foi fazer uma cópia a partir dela, tá? Então, a nova fita, ela vai ser formada complementar a fita que lhe deu origem. E essa outra fita aqui, que começa com T, ela também vai gerar uma outra fita, tá? E aí, o que vai acontecer? Ao final, nós vamos ter duas moléculas de DNA exatamente iguais à molécula de DNA mãe. Só que duas moléculas que apresentaram, né, que estão com a mesma fita da molécula de DNA mãe. Por isso que a gente diz que ela é semiconservativa. Aqui de azul é porque a gente manteve a molécula de DNA, a fita, né, uma das fitas, e aqui de laranja são as novas fitas produzidas a partir da duplicação. Tá? Então, você vai observar que a sequência é idêntica, AT, CG, CG, TA. Mesma coisa aqui, AT, GC, CG, TA. São idênticas à célula mãe, à molécula de DNA mãe, certo? Então, pessoal, já finalizando a intérfase na última fase, que é a fase G2, nós vamos observar que todo o DNA já foi duplicado, ou seja, a síntese de DNA já está completa, e é a fase que antecede a mitose, certo? Então, na fase G1, a gente tinha um cromossomo, tá? Que não estava duplicado, com apenas uma cromátide, e agora, ao final da fase G2, esse cromossomo já vai estar duplicado. No caso de uma célula diploide, todos os seus cromossomos já vão estar duplicados ao final da fase G2. Além disso, algumas mudanças, né, a nível de citoplasma também irão acontecer, certo? Olha só, aqui no centrômero do cromossomo, nós vamos observar que de cada cromátide irmã vai surgir um complexo de proteínas, tá? Um complexo proteico, que é chamado de cinetócoro. E esses cinetócoros vão se unir aos microtúbulos do citoesqueleto para organizarem as fibras do fuso durante a divisão celular, que nós vamos observar mais à frente, que vão ser essas fibras de fuso mitótico que irão separar as cromátides irmãs durante a divisão celular. Então, pessoal, o que nós vamos observar aqui na fase G1, certo? Aqui a gente tem uma célula que ainda não está em divisão. Lembra que a fase G1 não existe nenhuma atividade relacionada à divisão. Nós temos aqui os centríolos, os microtúbulos, e aqui em um amarelo mais claro nós temos o centrosomo. O que é esse centrosomo? É um centro organizador de microtúbulos e ele vai se duplicar durante a fase G2 para auxiliar na formação das fibras do fuso durante o processo de divisão celular propriamente dito. Ou seja, só lembrando que aqui nós temos também o nucleolo da célula. Então, olha só o que vai acontecer já na fase G2. Percebam um aumento na quantidade aqui de microtúbulos, porque também houve uma duplicação dos centríolos, certo? Então, olha só. Complexo formado por dois centrosomos unidos, cada um com um par de centríolos. Então, apesar de não estar muito claro aqui na imagem, mas na verdade nós temos dois centrosomos, cada centrosomo com um par de centríolos que vão ser os responsáveis pela organização, pela disposição dessas fibras durante o processo de divisão celular. Então, pessoal, aqui nessa imagem dá para perceber os cromossomos aqui no interior do núcleo dessa célula. Aqui, de vermelho, em volta, nós temos os componentes do citoesqueleto ao redor do citoplasma. Olha que interessante, bem diferente dos cromossomos que nós vimos ali dos desenhos, tá? Então, na prática, a gente não consegue identificar os cromossomos tão bonitinhos como nós vimos ali nos desenhos, por isso que eu quis trazer essa imagem para vocês, certo? Então, pessoal, a mitose propriamente dita, também chamada de fase M, ela é dividida em 4 etapas, que é a prófase,
a metáfase, a anáfase e a telófase, onde vai ocorrer também a citocinese. Importantíssimo a gente lembrar que, apesar dessa divisão estar bem descrita nos livros e bem descrita nos materiais que a gente vai estudar, mas ela não é uma divisão em que um evento começa e termina em uma fase. Não. Tem eventos que iniciam na prófase e vão terminar lá na anáfase, ou que vão terminar lá na metáfase. Tá? Então, percebam que é uma divisão didática. Tá? O que não quer dizer que os eventos que acontecem em uma fase ficam restritos apenas àquela fase, certo? Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Então, pessoal, na primeira etapa da mitose, que é chamada de prófase, vai acontecer alguns eventos bem importantes, como, por exemplo, a condensação dos cromossomos, tá? Esse processo de condensação, ele vai iniciar na prófase e só vai finalizar lá na metáfase, que é, na verdade, a compactação. Os cromossomos, eles vão estar se compactando durante esse período. Nessa fase também vai acontecer a migração dos centríolos para os polos, rodeados por fibras, tá? Que nós vamos chamar de fibras do Aster. Isso vai ser importante também lá na próxima fase, porque são essas fibras que vão puxar os cromossomos para os polos da célula. Então, a migração dos centríolos vai já iniciar aqui na prófase. Também vai ocorrer o início da formação do fuso mitótico a partir do centrômero, como nós vamos ver na imagem mais à frente. Outro evento importante é a fragmentação da carioteca e o desaparecimento dos nucleolos. Ou seja, toda aquela estrutura de núcleo organizado do nucleolo, durante a etapa M, durante a mitose, ainda na primeira fase, que é a prófase, ele vai se desorganizar, certo? Então, o núcleo, aquela membrana, a carioteca, ela vai se desmanchar para ser novamente formada ao final da divisão, certo? Então, pessoal, o que nós temos aqui? Eu coloquei esse quadro comparativo para mostrar o que acontece com a célula durante esse processo de divisão celular. Na primeira figura, nós temos uma célula ainda na fase G2 da intérfase. Então, os centrossomos já estão duplicados com os pares de centríolos. Aqui, os cromossomos já estão duplicados, mas ainda não estão condensados, ainda não estão naquela fase de empacotamento. O nucleolo ainda está presente, o envelope nuclear também está ainda organizado. Tá? Então, aqui a gente tem uma configuração de célula. Já na prófase, o que está acontecendo aqui de diferente? Percebam que os centrossomos já estão se separando, tá? Eles estão migrando para polos opostos e já está sendo formado um fuso mitótico prematuro. Como os cromossomos estão duplicados, estão se condensando, está começando a aparecer aqui o centrômero, tá? Então, o cromossomo aqui já formado por duas cromátides irmãs, certo? Então, já é possível observar aqui na prófase um certo grau de condensação dos cromossomos e também a existência de duas cromátides irmãs, que aqui na fase G2 da intérfase a gente ainda não conseguia diferenciar. E aí, alguns autores colocam que antes da próxima fase, existe uma fase intermediária, chamada de prometáfase, que fica entre a prófase e a fase seguinte, que é a metáfase. O que nós podemos observar? Nós falamos ainda há pouco que na prófase ocorre a desfragmentação da carioteca. Então, aqui na prometáfase, a gente já consegue observar os fragmentos desse envelope nuclear, os cromossomos já mais empacotados do que aqui na prófase, os microtúbulos não pertencentes ao cinetócoro já aparecem por aqui e percebam que os dois centrossomos já estão bem afastados, tá? Aqui os microtúbulos ligados ao cinetócoro. O que vai acontecer aqui? Lembra que eu falei que nesse cinetócoro a gente tinha um complexo de proteínas? Então, essas proteínas elas vão se ligar às fibras do fuso.
E aí, durante a segunda etapa, que é a metáfase, essas fibras irão puxar os cromossomos para os polos da célula. Então, pessoal, aqui eu dei um zoom no cromossomo para a gente poder observar a localização das fibras do fuso e do cinetócoro. Então, aqui a gente tem um cromossomo com duas cromátides irmãs. Aqui na região do centrômero, nós temos o cinetócoro, que é um complexo proteico, associado às fibras do fuso. Então, durante a prometáfase, as fibras do fuso mitótico irão se ligar a essas proteínas do cinetócoro presentes aqui no centrômero, tá? Então, pessoal, essa fase, que é a metáfase, ela vai iniciar após a ruptura da carioteca. Então, percebam aqui pela imagem que não existe mais nenhum fragmento de carioteca. Aqui também nós vamos observar que os centríolos já estão nos polos opostos da célula e as cromátides também já estão presas às fibras do fuso, tá? Nessa fase, vocês podem observar que os cromossomos estão alinhados aqui mais ou menos no meio da célula. Isso aqui é chamado de placa metafásica ou região equatorial da célula. E aí, esses cromossomos que começaram a se condensar lá na prófase, na metáfase, eles vão atingir o grau máximo de condensação. E também é nessa fase que a gente consegue observá-los de forma mais fácil. Então, é como se você tivesse um fio de linha que se soltou do rolo, mas você consegue encontrar facilmente o rolo, mas depois que está a linha fininha, você não consegue. Então, é muito mais fácil você observar o cromossomo nessa fase, quando ele está em metáfase, do que quando eles estão na intérfase. A célula está na sua fase interfásica. Por quê? Porque na intérfase, os cromossomos não estão condensados, então eles estão mais finos, são mais difíceis de visualizar. E é interessante que nessa fase a gente utiliza algumas substâncias para interromper a divisão celular, exatamente nessa fase que é para a gente conseguir observar melhor os cromossomos, tá? A etapa seguinte, pessoal, é a anáfase. Na anáfase, a gente também vai observar alguns eventos importantes, como, por exemplo, a separação das cromátides irmãs. Então, lembrem que as cromátides estavam ligadas, né, até a fase anterior. Mas, a partir da terceira fase, essas cromátides irmãs vão se separar, formando, então, os cromossomos filhos. A migração vai ocorrer para os polos da célula. Então, cada cromátide ou cada grupo de cromátide vai migrar para um polo diferente. E essa migração vai acontecer por meio do encurtamento dos filamentos aqui produzidos pelos centríolos. Então, esses filamentos vão se encurtar, puxando esses cromossomos para os polos, tá? Cada polo vai receber o mesmo número de material cromossômico, ou seja, mesma informação genética. Então, olha só, vamos só recapitular aqui. A gente tinha uma célula diploide com cromossomos homólogos. Esses cromossomos, que até então eram chamados de cromatina, vão se duplicar durante a fase S, só que eles não vão se separar, certo? Eles vão ficar ali grudadinhos. Eles só irão se separar na anáfase. Ou seja, no caso, a gente vai ter um cromossomo duplicado, que cada cromossomo vai ter duas cromátides irmãs, e ao chegar na fase de anáfase, essas cromátides irmãs irão se separar, e ao final, cada célula filha vai ter exatamente o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Na última fase, pessoal, que é a fase da telófase, alguns eventos que aconteceram lá na prófase, aqui na telófase eles vão acontecer ao contrário, como por exemplo, o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Então lembram que lá na prófase, carioteca e nucleolo estavam desaparecendo, estavam se fragmentando. Aqui na telófase, tanto o nucleolo quanto o envelope nuclear estão se recompondo, tá?
os cromossomos começam então a se desespiralizar, a se desenrolar. Então, enquanto na prófase esses cromossomos estavam em processo de condensação, agora eles vão começar a desespiralizar, formando novamente os filamentos de cromatina. E vai ocorrer a formação de dois núcleos, ou seja, já que nós vamos ter duas células, então cada célula vai ter o seu núcleo. Percebam também aqui as fibras do fuso, voltando então, né, a gente tem aqui o centrosomo, cada um com 2 centríolos, então cada célula vai ficar com um centrosomo. E depois, pessoal, vai vir a citocinese, que é a divisão do citoplasma para exatamente haver a formação de duas células individualizadas. Então, ao final da citocinese, eu já vou ter, então, duas células individuais. E qual é a diferença entre a mitose da célula animal, que nós acabamos de ver, e a mitose da célula vegetal? Na mitose da célula vegetal, a gente vai observar que não há centríolos. Então, diferente do que nós vimos na célula animal, não vai haver a formação das fibras, aqueles centríolos ali não vão existir. Como eu falei, não vai haver formação de fibras do fuso ou fibras do asta. E a citocinese ela é um pouco diferente, porque nós vimos que a citocinese na célula animal ela acontece de fora para dentro, tá? Como se fosse um estrangulamento. Já na célula vegetal, o que a gente vai observar é que a citocinese ela é centrífuga, ou seja, ela é de dentro para fora. A parede celular das células vegetais vai ser formada aqui no meio, ó, quando a célula está se dividindo, a gente vai ter vesículas que vão formar essa placa celular e ela vai dividir, então, a célula de dentro para fora. Então, são vesículas formadas pelo complexo de Golgi, ou complexo golgiense, que se unem formando uma lamela que cresce do centro para a periferia, ou seja, para finalizar, eu trouxe essa imagem de uma mitose em células de raiz de cebola. Podemos observar aqui na prófase, mais ou menos como acontece lá na mitose da célula animal, os cromossomos estão se condensando, o núcleo já começou a desaparecer, ainda tem aqui um restinho de núcleo de nucleolo. Já na prometáfase, a gente pode observar que a condensação dos cromossomos já é um pouco maior, eles ficam um pouco mais nítidos, um pouco mais visíveis. As cromátides irmãs já estão alinhadas, idênticas. Mais tarde, né, ao final dessa fase aqui da prometáfase, esse envelope nuclear vai se desfragmentar. Já na metáfase, nós já podemos observar os cromossomos com um grau de condensação bem maior do que na prófase. Eles estão aqui já no meio da célula, na placa equatorial. Os microtúbulos já se ligaram. E agora, na anáfase, já podemos observar as cromátides irmãs se separando, certo? Então, um grupo de cromátides vai para um polo da célula, outro grupo de cromátides para o outro. E aqui na telófase, que é onde a gente observa uma das maiores diferenças entre a divisão celular da célula animal para a célula vegetal, a formação da placa celular aqui dividindo o citoplasma das duas células. Então, nós já temos aqui a reconstrução dos núcleos, como nós já vimos que ocorre na telófase, a formação novamente do nucleolo e, ao final dessa etapa aqui da telófase, ocorre a citocinese, que é justamente a separação dos citoplasmas das células recém-formadas, certo? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer de mitose para vocês era isso. Espero que vocês tenham entendido. Nos próximos vídeos, nós iremos falar de meiose e outros assuntos que vocês possam aí estar precisando para estudar para vestibular, para Enem, entre outros, tá bom? Até mais! E aí, pessoal, deu para aprender um pouquinho mais sobre mitose? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. E não esqueçam também da pesquisa, tá bom? Olhem aqui embaixo na descrição do vídeo. Até mais!